Olá, eu sou o professor Clenilson Silveira e vou resolver mais uma questão do Enem de 2018, segundo dia, caderno azul, questão 112. Eu vou ler essa questão, se você quiser ler, eu vou ler um pouco rápido, mas se você quiser ler mais atentamente, pode pausar o vídeo e ler na velocidade que você achar melhor, ok? A questão 112 diz assim: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos, onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então aqui tem a ilustração, a figura que ilustra o toque em que fecha, o circuito, ou seja, duas partes condutoras são fechadas. E aqui no circuito, vemos que tem um ponto A e B, nas quais, conforme diz lá o enunciado, se você apertar, tocar, vai fechar aqui o circuito. A pergunta diz assim: qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, o problema quer saber qual vai ser a resistência equivalente do circuito quando você tocar aqui no ponto A, E conforme a gente viu no enunciado, esse toque no ponto A ou B são pontos onde o circuito é fechado por meio do toque. Portanto, você tem que analisar a questão da seguinte forma: quando eu apertar aqui no ponto A, esse ponto aqui que está aberto vai fechar, vai encostar. No ponto B, ele não fala nada de toque, então o ponto B vai continuar aberto. Precisamos achar resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Resistência equivalente é quando você tem uma única resistência, um único resistor que pode substituir todos esses resistores, no sentido de que, em termos elétricos, ele vai ter o mesmo efeito, certo? A mesma quantidade de corrente vai ser drenada aqui da fonte. Então, notem que aqui no ponto A, quando eu apertei, fechou o circuito. É isso que o enunciado diz. Quando você aperta, o circuito fecha nesse ponto. Então, aqui temos um circuito fechado aqui. No ponto B, continua aberto. Qual é a resistência equivalente? Bem, notem o seguinte: esse resistor aqui de 4 kΩ aqui embaixo, como não circula corrente, essa malha está aberta, não há circulação de corrente. Então, esse resistor não vai ter efeito elétrico nenhum no circuito. Portanto, nós vamos eliminar esse resistor. Então, o circuito vai ficar dessa forma. O que observamos aqui? Temos esses dois resistores em paralelo, de 4 kΩ, em série com esse outro aqui. Então, nós vamos substituir esses dois resistores em paralelo por um resistor só. Então, esses dois estão em paralelo. Quando é que dois resistores estão em paralelo? É quando os terminais superiores estão unidos em um mesmo ponto ou potencial e os dois terminais inferiores de ambos os resistores também compartilham do mesmo ponto ou potencial, que é o que acontece aqui. Nesse caso, podemos achar a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo pela fórmula do produto das resistências dividida pela soma das resistências. Então, temos aqui 4K vezes 4K dividido por 4K mais 4K, que dá 2 kΩ. Então, esses dois resistores em paralelo podem ser substituídos por um só de 2K. Uma dica importante é que toda vez que nós temos dois resistores em paralelo, tem o mesmo valor de resistência, não precisamos nem fazer conta. A resistência equivalente sempre vai ser metade de um dos resistores, ou seja, metade do valor da resistência de um. Então, no caso aqui é 4K, aqui também é 4K, então a resistência equivalente, já que está em paralelo, é 2K. Portanto, substituímos aqueles dois resistores em paralelo aqui por um só de 2K. Agora temos essa resistência com essa outra de 4, elas estão em série. Note que a corrente é a mesma corrente que passa nesse resistor, passa nesse outro, portanto estão em série. Resistores em série a gente substitui por uma resistência equivalente, que é a soma das resistências. Portanto, esses dois resistores nós substituímos por um só de 6K, que é a resposta C. Espero que tenham entendido. E dúvidas, perguntas, façam essas perguntas nos comentários e, por favor, contribua com like aí para ajudar a divulgar, dar relevância para o canal, para me incentivar a fazer novos vídeos aí.
Inscreva-se no canal, ative o sininho e aguarde os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.